Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo, mais um webinar com a TGT, falando dessa vez sobre ESG Provider Lens, que está para ser liberado, uma edição falando de Contact Center. Contact Center, que é um estudo inédito, ainda não foi feito nenhum estudo ESG Provider Lens sobre esse setor no Brasil. Então, a primeira vez, há uma expectativa grande, especialmente porque esse setor sofreu aí bastante o impacto da pandemia. E a gente está curioso para saber como que esse setor se adaptou a esse contexto. Eu estou aqui novamente com o Omar Tabachi, sócio da TGT, e estou também com o Florian, só que Florian, eu não vou arriscar falar seu sobrenome. Depois você fala o seu sobrenome aqui para que as pessoas te conheçam, ok? E, bom, eu vou começar o assunto aqui, como a gente sempre começa, vou chamar o Omar. Omar, qual que é a importância, qual que é a relevância da gente falar sobre Contact Center no Brasil? Por que esse estudo foi desenvolvido e vai ser liberado agora? Olá, Daniel. Obrigado mais uma vez aí por conduzir o webinar. Em 2020, quando a gente pensou, estava programando os relatórios para 2021, a gente começou a avaliar o histórico nosso de relatórios de avaliação de fornecedores de tecnologia e a gente percebeu a necessidade de expandir a base, né? Nossos clientes da área de consultoria têm uma demanda por outras escolhas e por outros processos de seleção e a gente começou a avaliar a importância do Contact Center. Você falou do nome Contact Center, mas esse ESG Provider Lens, o nome dele é ESG Provider Lens Contact Centers e User Experience. E aí a gente começou a pensar, bom, User Experience é uma coisa muito importante, é uma coisa que está mudando, tem uma mudança radical nesse mercado, né? Então, aquele preconceito de Contact Center, o discador que faz cobrança ou que vende televisão a cabo, é um conceito que é defasado, né? Existe uma mudança radical. E a gente optou por colocar esse relatório, porque é fundamental que nossos clientes de consultoria tenham acesso às mudanças, às tendências desse mercado. A gente não imaginava, como ninguém imaginava, a mudança que aconteceu em 2020, né, com a pandemia, e a importância e a relevância desse serviço para o mercado. Então, acabou que virou um relatório super importante, com informações muito relevantes de uma mudança drástica de uma forma de trabalho. Eu vou pedir para o Florian explicar melhor depois, eu passo para você, mas ele vai mostrar como esse mercado mudou drasticamente, principalmente com o uso de tecnologia. Ótimo. Ele já vinha numa mudança, né? Já vinha num processo de mudança, como você bem colocou, focada na experiência do usuário, né? E agora ainda impulsionada, acelerada por um contexto pandêmico aí que precisa ser sanado, né? Florian, a gente está ansioso aí para saber quais são as mudanças que estão sendo observadas nesse setor. Perfeito, obrigado, Daniel. Bom, primeiro, para minha pessoa, é Florian Scheibmeier, eu sou alemão, como facilmente dá para perceber pelo sotaque. Realmente é muito drástico a mudança do mercado. Então, realmente, a gente está falando de uma disrupção, e eu vou explicar também um pouquinho por que essa disrupção. A primeira disrupção é a disrupção tecnológica. Então, isso eu acredito não é tão grande, porque os modelos em nuvem, eles já eram amplamente adaptados, mesmo que ainda muitas vezes no modelo de piloto, no modelo de POC, ou como operação de transbordo, operação para alguma demanda sazonal, mas praticamente a maioria das empresas já conheciam as tecnologias em nuvem, usavam isso, às vezes já conheciam bastante, mas por uma razão até do equipamento que ainda estava instalado, ainda não teve completamente esse uso, vamos dizer, switch para uma arquitetura completamente em nuvem, mas isso vai acontecer e, obviamente, agora, 2020, foi a grande mudança que todos os novos investimentos vão ser tirando alguns use cases muito específicos vão ser em nuvem. Essa é uma adoção de tecnologia que a gente também já conhece em outros mercados, então realmente podemos afirmar que
a onda de tecnologia para computação em nuvem realmente agora também pegou as grandes operações de contact center e de user experience. Mas eu acredito que isso não é a maior das mudanças. Eu acho que a maior das mudanças é que, com a pandemia e com o home office, praticamente para todos os setores do mercado, a gente se acostumou numa nova forma de trabalho. Então, realmente, muitas pessoas trabalham hoje em um tipo de teletrabalho, tá? Tem muitas pessoas que a primeira coisa que eles fazem às 6 horas, eles entram na primeira live ou na primeira reunião, e o último trabalho que eles fazem, de novo, participar de um call, de uma live. Então, quando você se compara essa nova realidade de trabalho com um dia a dia de um agente de contact center, a gente percebe que não tem muita diferença mais, né? Quer dizer, a gente fica grande parte do nosso trabalho em algum tipo de call, algum tipo de reunião à distância, trabalhando a partir de uma mesa sentado. Com isso, eu acho que mudaram as formas também como as empresas percebem que podem ser usados os serviços de contact center. Então, a gente vai ter uma migração de serviços mais, vamos dizer, básicos para de repente, vendas extremamente especializados, tá? Trabalho de arquitetos físicos mesmo, de ambientes, mas também arquitetura de solução tecnológica. Então, tudo isso vai ser feito via um teletrabalho e, com isso, obviamente, nós temos uma convergência entre os serviços que normalmente um contact center prestava e que, vamos dizer, as outras partes do mercado faziam. Então, eu acho que aí uma grande ruptura. E uma pergunta, uma curiosidade. Como você bem colocou, uma série de mudanças estão em curso, né? E o profissional que trabalha no contact center, imagino que o perfil dele também tenha mudado drasticamente. Ele não é mais um telemarketing, né? Um robô ligando para as pessoas. A gente tem meios melhores de colocar robô para fazer as tarefas repetitivas, né? Mas agora ele tem um perfil que tem que ser mais humano, tem que ser mais... Ele tem que conseguir personalizar algo que é massificado, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é a atuação desse profissional que atua no contact center, como que ele tem que ser, quais são as características desse novo profissional. Perfeito, Daniel. Realmente vai ter uma grande mudança e eu sempre digo que, principalmente no mercado que é regido por empatia, por relacionamentos pessoais, o humano, dentro de uma operação de contact center, vai fazer sempre a diferença. É óbvio, ele vai a seu dispor diversas ferramentas que vão até ajudar para ele não fazer mais essas ligações, essas atividades repetitivas. Vai ser certas atividades que hoje são feitas pelo contact center, que nem vai ter mais contact center, você praticamente só precisa de um computador com as linhas telefônicas, porque tudo isso vem através de uma voz mecanizada, ferramentas de text-to-speech, enfim, para isso você não precisa ter mais um contact center. Então, o agente de contact center, ele vai fazer o que daqui para frente? Ele vai realmente fazer negociações melhores, tá? Vai entender melhor o contexto da pessoa, e eu acho que aqui tem uma grande chance também para o mercado brasileiro, porque eu sempre falo, o brasileiro é empático por natureza, e quando você desenha uma jornada do cliente, o que você quer? Você quer mostrar empatia, você quer que o cliente ele se sente respeitado com o problema, ele quer que o outro lado entende que ele não é dono do contrato, ou enfim, qual é o problema dele. Então, ele realmente quer resolver seu problema, ou que a outra parte entende a situação. Obviamente, isso tem limites, mas o humano, dentro desse contexto, ele tem todo a possibilidade para fazer diferença. As máquinas podem ser inteligentes, mas eles nunca vão ter a sabedoria de um humano. Aí a grande diferença é o grande valor do humano dentro dessa operação.
Claro, também precisa se dar mais liberdade para o humano de resolver de fato o problema. Quando ele só tem 4 scripts para escolher qual é a situação, ele de novo está sendo rebaixado ao nível de máquina, porque uma máquina também vai conseguir distinguir qual dos 5 use cases mais ou menos se enquadra na situação. Mas com isso eu não resolvo o problema, porque quando eu falo de personalização, então eu também preciso ser preparado que a personalização também tem em forma da situação e do problema, né? Então não só como eu quero abordar meu cliente, mas também entender qual é o momento do meu cliente, qual é esse problema, qual é a situação disso. E aí, se eu só dou numa solução de script 5 possibilidades que o agente só pode escolher entre esses 5 opções, eu reduzo de novo a gente praticamente ao nível da máquina. E aí, o grande problema é que a máquina vai ser sempre mais eficiente, ela não vai ter jornada de 6 horas, a máquina roda 24 horas, não tem problema, ela não precisa descansar, não precisa ir no banheiro, nada. Então, essa corrida contra a máquina, nós vamos perder, o humano vai perder, se a gente não leva a abordagem para um outro lado, que aí eu acredito, mesmo que eu sou uma pessoa de tecnologia, e sou fascinado com as possibilidades dessas novas tecnologias, mas aí realmente nós vamos fazer ainda durante muito tempo diferença. Florian e Daniel, esse é um estudo feito globalmente, acho que esse é um ponto importante. A gente faz o capítulo Brasil aqui, né? O Florian focou o Brasil, mas ele é feito global e ele é feito muito com foco em, comparado com os Estados Unidos e Europa. Todos os analistas, cada um no seu capítulo, fazem esse estudo em simultâneo e depois a gente solta o relatório. Florian, comenta um pouquinho, você falou, né? O mercado de call center no Brasil é bastante relevante mesmo se comparado com outros lugares do mundo. Aqui é uma atividade muito grande e muito relevante em escala mundial. Comenta um pouquinho o que você viu comparando com os nossos pares aí de Estados Unidos e Europa. Isso é verdade. Por vários motivos, o setor de contact center é bastante diferente e isso, obviamente, provocou também a nossa decisão de trazer esse estudo e localizar esse estudo para o Brasil. Os players são diferentes, muitas vezes são empresas brasileiras, há empresas globais também disputando. Isso é tudo relacionado à história do Brasil. Aqui, os mais velhos se lembram, durante muito tempo a linha telefônica ainda era um item de investimento quando era já comoditizado em vários outros lugares do planeta. Então, realmente, esse setor de telefonia, de contact center, ele tem uma história particular. Muitas empresas souberam aproveitar esse momento, criaram operações muito grandes, tem players globais, onde a operação do Brasil é a maior com distância a todos os outros. Então, realmente tem o Brasil um país bastante grande, com realidades completamente distintas. Então, ele tem muitas particularidades. Mas, no outro lado, as tendências globais que a gente observa com meus colegas da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e aqueles que fazem a pesquisa global, digitalização, é uma realidade aqui. A preocupação com a jornada do cliente, uma realidade aqui. Automação, uma realidade aqui. Obviamente, tem impactos muito grandes. Nós temos aqui em discussão no Congresso a desoneração reoneração da folha, não a desoneração da folha, mas vamos dizer, retorno à oneração da folha, que vai ter, obviamente, um impacto muito grande em cima dos impostos que são pagos pelo trabalho humano, tá? Porque ela vai diretamente na folha de pagamento. Então, isso vai ter todos os impactos. A LGPD, que aqui ainda está em discussão na Europa, ela já é uma realidade, ela já foi implementada, já foi colocada em força. Então, aqui no Brasil, realmente, há diversos drivers que vão levar esse mercado para uma realidade Brasil,
mas isso não desviabiliza ou não coloca em xeque as grandes tendências que são cada vez mais automação, cada vez mais emprego de inteligência artificial, cada vez mais uso de bots, cada vez mais desenho dos processos, cada vez mais preocupação com a jornada do cliente. Então, isso certamente também aqui é uma realidade. Legal. E uma última pergunta. O relatório ESG Provider Lens ele é conhecido muito pelos quadrantes, né? Pela classificação dos competidores ali, das empresas do setor em quadrantes, né? Florian e Omar também, se quiser complementar, como que funciona essa classificação, como que foi feita essa pesquisa, que variáveis são observadas para fazer essa classificação nos quadrantes do ESG Provider Lens? É verdade, nós trabalhamos com o conceito de quadrantes, então, nesta pesquisa, que é a primeira agora com foco para o Brasil, nós teremos 2 quadrantes. Um é chamado Digital Operation. Digital Operation, ele coloca em consideração, vamos dizer, o tamanho da operação, número de PAs, número de unidades, no relatório global, por exemplo, línguas faladas, isso agora aqui no Brasil já não faz tanto diferença, porque principalmente a pessoa precisa falar português e espanhol, vamos dizer, seria um benefício a mais. Esses tipos estão entrando mais fortes em Digital Operation, mas também ele já olha também a resposta à pandemia, ele olha o emprego das novas tecnologias, seja Analytics, seja automação, seja inteligência artificial, seja Machine Learning. Então, vamos dizer, algum quadrante que avalia tamanho da operação, experiência no setor, quantidade de serviços que são cobrados, que são ofertados, a receita, quantidade de unidades, localização geográfica. Isso entra mais forte dentro do quadrante de Digital Operation. E nós resolvemos de fazer também um quadrante específico para o emprego das tecnologias. Então, ele vai chamar Inteligência Artificial Analytics, onde nós realmente colocamos mais o foco quem tem os melhores use cases, quem usa a tecnologia vamos dizer, dentro de uma jornada de cliente de forma mais inteligente, quem domina isso, quem tem o acesso, que é uma coisa importante, que tem acesso aos melhores pool de talentos, porque isso é, né, pessoas que sabem trabalhar com essas novas tecnologias são bastante escassos aqui no Brasil. Então, quem conseguiu fazer uma parceria com uma universidade, quem consegue realmente ter uma oferta para atrair essas pessoas, para se interessar, para trabalhar. Então, esse segundo quadrante, ele olha realmente mais nas tecnologias modernas, como eles são empregados e qual é a sustentabilidade dessas ações. Quer dizer, que eu não consigo fazer isso só uma vez para um showcase, mas que eu consigo isso continuamente colocando essas novas tecnologias em prol de uma melhor jornada de cliente. Eu vou aproveitar, Daniel, com a tua pergunta final e uso essa pergunta como também um comentário final. Eu acho que o que tem de aprendizado é que existe uma diversidade de foco e de atuação muito grande entre os players de contact centers. Então, assim, quando uma empresa vai escolher o seu parceiro, é fundamental, antes de mais nada, saber o que você precisa. Eu preciso de um alto valor agregado, eu preciso de inovação, eu preciso de tecnologia, eu preciso de inteligência artificial, bot, eu preciso ter preço, eu preciso ter escala. Então, nesse relatório, a gente percebeu muita diversidade de atuação e, principalmente, especialidades. Então, é fundamental que você saiba o que você precisa, para daí, então,
poder navegar entre esses parceiros. Lembrando que esse parceiro teu vai ser tua cara na frente do cliente, então ele é extremamente crítico, né? A experiência do cliente, como o próprio nome diz, vai ser esse funcionário terceirizado ou essa empresa que está prestando serviço para você. Então, ela é muito crítica, essa escolha. E o que a gente pontua sempre, quando a gente produz esses relatórios, é fazer a escolha certa. Não necessariamente um líder, um inovador é o parceiro que você precisa, mas você saber muito bem onde você precisa. Então, é esse tipo de informação que a gente precisa quando desenvolve um relatório, que a gente busca nessas pesquisas para obter um relatório. Então, agora, pela primeira vez, a gente tem essa informação, nos deixa muito mais confortáveis e qualificados para poder exercer essa escolha. Acho que era isso que eu tinha para dizer nesse período. Obrigado, Daniel. Muito bom. Legal. Acho que esse bate-papo foi bastante proveitoso. Acho que a gente conseguiu explorar bem o tema. Mas, é claro, restam algumas dúvidas aí, alguns tópicos que a gente gostaria de ver em detalhes, né? E se você quer ver esses detalhes, segue a TGT no LinkedIn, segue a TGT no YouTube, assina a nossa newsletter, porque a gente vai sempre publicando alguns materiais. E, óbvio, se você precisa de ajuda para escolher, mapear bons provedores de serviços, bons fornecedores para sua empresa, a TGT ela tem um pacote de consultoria, um pacote de serviços que pode te ajudar, tá? Bom, é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.